Vamos lá, galerinha. Dessa vez agora, bora tocar valorização da jurisprudência. Como isso acontece na prática? Apesar de tanta teoria, bora tentar entender. Eu coloquei assim, a força vinculante e os desafios contemporâneos, tá? Valorização da jurisprudência. Essa aula, ela vai tendo um acompanhamento dessa playlist de Direito Processual Civil 2, uma ordem cronológica de conteúdo. Tá? Então é interessante que vocês acompanhem da aula 1 até a aula 6. Essa é a aula 6 desse segundo semestre de 2025, que vai tratar sobre a força vinculante e os desafios contemporâneos, tratando de valorização de jurisprudência. São aproximadamente aí 40 slides, mas obviamente que nós não vamos ler todos, porque a ideia é de tratar sobre jurisprudência, a valorização dela, aqui nesse vídeo, para também não ficar muito cansativo, é no máximo esgotar 20 minutos, tá? Então bora tratar, porque a ideia disso é entender o que é uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É um conjunto de decisões reiteradas dos tribunais sobre determinado tema jurídico. Tradicionalmente não se confunde com a lei, fonte formal primária, mas é reconhecida como fonte de direito, ainda que secundária, para consolidar a interpretação judicial da norma. Então, beleza, são interpretações de desembargadores ou ministros, tá? Que estão fazendo parte de um colegiado, e desse colegiado vai haver um debate para a aplicação de uma determinada norma. Tá? Por exemplo, a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela vai ter uma composição de 3 desembargadores, onde cada um pensa de maneira diferente. Mas a segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo é composta por 3 desembargadores que têm a forma de pensamento semelhante. Então, diante de uma entrada de um recurso em uma dessas câmaras, o debate para julgamento desse recurso pode causar uma divergência de entendimento do desembargador, no caso, ou pode haver uma decisão unânime, onde todos os desembargadores em um determinado caso concreto podem pensar de forma igual. Então, terá uma decisão unânime. Diante disso, vai haver um resultado final daquele julgamento. Esse resultado final pode formar uma jurisprudência. Então, se eu tenho alguns assuntos semelhantes que estão rodando por aquela Câmara Cível, né, por exemplo, a primeira, e ali ele já tem um entendimento formado para aquela situação, vai se formar jurisprudência. Tá? Então, é como eu falei ali, eu tenho 7, 8, 9, 10, 20, 30 ações sobre o mesmo assunto. Diante da análise de cada caso concreto, vai haver uma uniformização naquele julgamento. Então, jurisprudência é um conjunto de decisões reiteradas dos tribunais sobre determinado tema jurídico. Então, são várias ações mais ou menos semelhantes, que essa reunião de desembargadores vai tomar uma decisão específica para aquilo. Obviamente que, falando de jurisprudência, ela vai ter uma força, tá? Então, o juiz de primeiro grau, por exemplo, que é o juízo monocrático, que está diante de uma situação, de um processo que chega na mão dele para analisar, tá aqui, eu tenho um processo para analisar, o seu juiz, eu vejo aqui, poxa, um caso de extravio de bagagem. Esse extravio de bagagem tinha aqui um notebook, uma bagagem, roupa de executiva para trabalho, então a pessoa viajou a trabalho. E pelo que consta na petição inicial, eu estou vendo aqui que esse extravio de bagagem durou 30 dias e a pessoa perdeu a reunião em razão disso. Então, nesse tipo de caso, eu entendo que cabe aqui 15 mil reais de dano moral, porque nos processos anteriores que passaram semelhantes a esse, eu estou nessa faixa de 8 a 10, 12 mil reais. Mas nesse caso eu entendo que é 10. Então, esse juiz monocrático ele já tem mais ou menos uma linha de entendimento com relação a esse caso. Diante dessa situação de exemplo de caso concreto que eu estou trazendo aqui, cabe recurso. Recorreram para a segunda instância, chegou na segunda instância, os desembargadores falam, olha, aqui na Câmara Cível a gente está entendendo que 30 dias nós temos uma média aqui de mais ou menos 13, 14 mil de dano moral, então vamos majorar um pouco essa indenização por danos morais. Com base nisso, essas experiências anteriores, eles vão formalizar uma jurisprudência de 13 mil reais para esse tipo de caso. Pode ser que numa próxima vez o juiz já percebeu que aquele processo subiu e modificou,
numa próxima vez ele pode dar uma sentença mais baixa, seguindo, ou melhor, mais alta, seguindo a orientação da jurisprudência daquele tribunal. Tá? Então, a jurisprudência ela tem uma força que pode induzir, tendenciar um entendimento de um juízo monocrático para proferir julgamento. E aí é interessante tratar sobre essa questão de evolução histórica da jurisprudência, porque nós temos dois momentos, na verdade, 3 momentos processuais, melhor, 3 momentos jurídicos importantes. O primeiro é pelo Código de Processo Civil de 1973, o segundo é pela Constituição Federal de 88 e o terceiro é pelo Código de Processo Civil de 2015, que veio mudando algumas coisas. Tá? A jurisprudência era tratada lá em 1973 como uma situação de caráter persuasivo. Tá? Servia de elemento de convencimento, mas não era obrigatório. Então, a pessoa ajuizava uma ação, o advogado fazia constar uma jurisprudência, o juiz, no momento de julgar, poderia passar por cima e não mencionar, não era obrigatória a análise dele. Isso antes de 2015. Tá? Depois que veio a Constituição de 88, surgiram, no seu artigo 103A, surgiu a súmula vinculante, que começa a trazer força dos entendimentos do STF para os tribunais inferiores, os tribunais de justiça e juízos monocráticos, juízo ACO, ou ad quem é aquele que está em segunda instância. Então, aí, na Constituição Federal de 88, se marca uma valorização da jurisprudência. Por quê? Porque já é uma previsão constitucional a vinculação do entendimento dos tribunais regionais ao entendimento do STF. Lógico, o STF não vai legislar, mas ele vai trazer com seus ministros do Supremo análises mais criteriosas sobre determinada situação, principalmente quando há casos repetitivos, onde vai usar como parâmetro, como referência, como equidade, como limitação para julgamento diante daqueles casos já analisados pelo STF. Já em 2015, né, a análise já mudou, o sistema de precedentes foi criado e, diante dessa situação, nós temos uma análise obrigatória do judiciário com relação às jurisprudências. Então, enquanto no Código de Processo Civil existia um caráter persuasivo, tá? Na Constituição Federal já traz a vinculação da decisão do STF para a valorização da jurisprudência e em 2015, a partir de 2015, chega o salto qualitativo, onde há uma obrigatoriedade de análise daquela jurisprudência. Não quer dizer que o juízo irá julgar procedente de acordo com a jurisprudência. Ele pode entender diferente. Ele tem que analisar, ele tem que enfrentar e, caso ele não concorde com aquela análise da jurisprudência, ele tem que fundamentar com outra decisão vinculante, outra súmula ou outra jurisprudência, para falar, não, eu não entendo pela procedência do pedido. Tá? Eu não considero dessa forma como a jurisprudência trata. Eu considero a tal jurisprudência que entende de forma diferente. Então, mas o juiz ele é obrigatório a analisar a jurisprudência. Qual é a finalidade da valorização dela, da jurisprudência? É garantir segurança jurídica, isonomia e reduzir litigiosidade. Tá? Então, tornar a jurisdição mais eficiente e previsível. Então, eu sei que quando eu tenho um caso de extravio de bagagem, ajuizando uma ação, eu tendo bens, pertences que eu vou usar para serviço fora do meu estado, da minha origem, eu tenho uma indenização na faixa de R$5.000, por exemplo. Eu vou trazer uma referência e uma segurança jurídica para aquele tipo de situação. Exemplo prático. Sem valorização da jurisprudência, cada juiz poderia decidir de forma distinta sobre, por exemplo, o índice da correção monetária em condenações contra a fazenda pública. O sistema de precedentes, tema 810 do STF, pacificou a questão, obrigando a observância do entendimento consolidado. Então, antes de proferir uma sentença, o juiz vai observar o sistema de precedente. Dispositivos legais pertinentes são a Constituição Federal, nós já falamos 103A, Código de Processo Civil de 2015, no artigo 926,
tá? Onde os tribunais devem uniformizar suas jurisprudências e mantê-las estáveis, íntegras e coerentes. Estabilidade não pode mudar, a íntegra deve considerar todos os fundamentos relevantes e coerentes são decisões harmônicas entre si. O artigo 917 também comenta sobre precedentes obrigatórios, levando em consideração que tudo parte do STF, tá? Ele vem com efeito vinculante, a análise dele como vinculante, onde o juízo de primeiro grau e o juízo de segundo grau devem considerar a força vinculante do STF com suas jurisprudências e súmulas, tá? Agora, tratando da súmula vinculante, força vinculante da jurisprudência. A gente volta para o artigo 103A da Constituição Federal e fala: o efeito obriga a todo o judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Objetivo: combater a multiplicação de demandas sobre matérias constitucionais já pacificadas. Exemplo prático: súmula vinculante 13, nepotismo. Vedou a nomeação de parentes na administração pública, impondo uniformidade nacional. Impacto: milhares de ações foram evitadas após sua edição. Então, qual é a ideia do legislador? Se eu tenho força vinculante da jurisprudência, eu tenho uma certa segmentação, eu tenho uma certa linha de raciocínio sobre aquele assunto. Se há uma proibição de nepotismo, que é a contratação de parênteses, a súmula vinculante trouxe isso, não há o que se discutir mais. Tá? Se evita determinadas ações quando se já tem uma norma vinculante para aquela situação. Se não há uma legislação específica para isso, o STJ, o STF, vai determinar através de recursos sobre esse mesmo tema. Tá? Então, essa é a força vinculante. Recursos repetitivos, como é que funciona, né? Quando há milhares de ações idênticas, um recurso é selecionado como representativo da controvérsia e julgado com um efeito vinculante. O efeito: suspende processos semelhantes no país até o julgamento. Então, esse caso de 1, 2, 3 milhas, por exemplo, quando nós tratamos de compras de passagem aérea, bilhete de passagem aérea, essas compras de viagens que foram canceladas, tudo isso, e quando a empresa veio a falir, veio a quebrar, que gerou prejuízo financeiro aos empresários, também gerou prejuízo financeiro àquelas pessoas que compraram as passagens. Então, diversas ações foram ajuizadas com o mesmo assunto. Comprei minha passagem e não pude viajar porque a empresa quebrou. Tá? Então, diante dessa situação, eu tenho recursos repetitivos. Se pega um recurso que trabalha sobre esse assunto, direciona essa decisão específica para esse tipo de caso, suspende o efeito das outras ações que estão em andamento, para assim ter uma decisão uniforme, onde o juízo de primeiro grau vai ter que seguir a orientação do STJ ou do STF, dependendo do assunto. Beleza? Então, incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR, soluciona a divergência interna dentro de um mesmo tribunal quando houver multiplicidade de processos com a mesma questão de direito. Exemplo: eu tenho um IRDR de São Paulo sobre reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária. A decisão uniformizou milhares de processos em São Paulo. Então, vem uma decisão única que vai uniformizar os julgamentos daqueles assuntos. Agora, preste atenção na seguinte situação. Se eu tenho um incidente de resolução de demandas repetitivas, vai exigir multiplicidade de processos. Se eu tenho um incidente de assunção de competência, há uma fixação de precedente de questões relevantes, tá? Com grande repercussão social, mas não exige a multiplicidade de ações. Então, o incidente de resolução de demandas repetitivas exige uma multiplicidade de processos com a mesma questão de direito, e o incidente de assunção de competência não exige a multiplicidade de ações. Tá? O efeito do incidente de assunção de competência orienta o tribunal em situações inéditas e de relevância especial. Precedentes obrigatórios. Ao lado do mecanismo acima, também se vinculam decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e orientações do plenário ou órgão especial dos tribunais. Nós sabemos
que os precedentes, depois de 2015 para cá, do CPC novo, agora são obrigatórios. O juiz tem que enfrentar os debates para poder acolher o pedido ou não. Tá? Falamos já do exemplo prático do nepotismo. Aqui são exemplos similares, plano de saúde, tudo por orientação de julgamento e divergências doutrinárias, como sempre vai haver. Argumento principal: corrente favorável à força vinculante. Segurança jurídica. Garante estabilidade das decisões, evitando surpresas processuais. Isonomia. Casos semelhantes têm a mesma solução. Eficiência. Reduz a multiplicidade de processos idênticos e desafoga tribunais. Prestígio do judiciário aumenta a legitimidade das cortes superiores. Então, analisem essa questão de corrente favorável à força vinculante, onde se entende que aquela jurisprudência do STF, por exemplo, vem descendo aos tribunais regionais e aos juízos monocráticos com uma orientação para julgamento, tá? Com uma força vinculante para que o juízo monocrático ou o tribunal de segunda instância julgue de acordo com o que foi determinado pelo STF. Tá? Então, os doutrinadores que defendem essa força vinculante são Fred Didier e Marinoni Arignardi. Agora, a corrente crítica, que é a contrária, argumenta o seguinte: há um engessamento do direito, uma ameaça à independência judicial, ativismo judicial e desconexão com a realidade social. Ou seja, essa corrente crítica fala que não é cabível, não seria possível seguir a orientação do STF, porque o STF vai acabar normatizando determinado tipo de caso concreto para julgamento. Então, há um entendimento de que o juízo fica engessado, o judiciário vai ficar dependente de jurisprudência vinculante, com força vinculante. Então, por essa razão, alguns doutrinadores discordam de que as jurisprudências tenham que ter força vinculante. E assim vem José Miguel Garcia Medina e Cândido Rangel Dinamarca. Tá tranquilo? Então, essas são as divergências doutrinárias. Nós temos um ponto de equilíbrio de posição intermediária, né, que é a distinção e a superação, que é o diálogo de precedentes. Então, entende-se aí, tanto pela corrente, que a interpretação da corrente favorável da força vinculante e a interpretação da corrente contrária à força vinculante, há, de qualquer maneira, um diálogo com os precedentes. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Como nós falamos anteriormente, cada desembargador ou cada ministro vai ter um entendimento diferente sobre determinada situação, o que pode uniformizar a decisão de uma decisão unânime, né, julgar de forma unânime, ou você pode julgar por maioria, que também abre brecha tanto para unanimidade quanto por maioria, para recurso, porque nossa Constituição Federal permite ampla defesa e o contraditório. Eu trago aqui um tema de exclusão de ICMS, que é um exemplo prático, né, um dos temas do STF, exclusão do ICMS da base do cálculo do PIS e do COFINS. Críticos elegem que o STF atuou como legislador positivo. Tá? Há uma certa confusão com relação a isso, e nós já até comentamos em sala de aula sobre a situação de Lula e Bolsonaro, sem viés político, tá? Quando nós falamos de procedimentos do STF. O STF ele tem uma competência recursal e também tem uma competência originária. Crimes praticados por presidentes da República, por exemplo, são processados e julgados no STF em competência originária, também como recursal, mas começa com competência originária. Eu, por exemplo, que sou advogado, sou professor, se eu pratico crime, eu vou ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça da minha região onde o crime foi cometido. Eu não vou ser processado e julgado por competência originária do STF. Então, há um certo direcionamento de procedimento específico, especial no STF para cargos previstos na Constituição Federal. Tá? É algo constitucional. O que não pode, por exemplo, é pegar, teoricamente, tá, pessoal? Estou falando de estudo, estou falando de teoria, estou falando de matéria de direito processual civil. Não seria cabível pegar o ex-presidente Bolsonaro com o que aconteceu e realizar um procedimento processual originário dentro do STF, porque ele não é presidente. Não era presidente na época do
do vandalismo que aconteceu no Congresso. Agora, o procedimento processual anterior, onde o Lula foi processado e julgado em Curitiba, dependendo da área de competência territorial do imóvel que estava sendo discutido, questão de corrupção, ok, ele começou a ser processado e julgado no juízo de primeira instância. Tá? Há uma discussão sobre isso. Hoje, o processo do Bolsonaro a ação foi processada e julgada, já transitou em julgado, ok, está lá no STF. Não estou discutindo se isso tem que ser engessado ou não. Estou falando que isso é um ponto de equilíbrio, um ponto de debate. Tá? Com relação a isso. Críticos elegem que o STF atuou como legislador positivo. Nessa situação, críticos elegem a mesma coisa. Defensores atacam que a decisão trouxe segurança, uniformidade e encerramento de milhares de processos. Não é o nosso caso, porque foi um ponto isolado. Um caso que, na história do Brasil, quando os presidentes da República foram processados de forma originária no STF. Tá? A gente consegue pontuar casos específicos. Mas essa situação aqui de exemplo prático, nós estamos falando de outras ações, tá? De diversas ações, que têm exclusão de ICMS na base de cálculo. A orientação do STF é dizer que há uma ilegalidade de cobrança de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Tá? Há críticos dizem que o STF legislou e defensores dizem que a decisão trouxe uma segurança jurídica. Tá? Então sempre vai ter ponto de discussão. Os impactos práticos, falando de fenômeno de valorização de jurisprudência e a progressiva atribuição da força vinculante. Para o judiciário, há uma uniformidade decisória, uma celeridade e eficiência, uma racionalização de atividade jurisdicional. Exemplo, STJ, com recursos repetitivos, já suspendeu milhares de processos de julgamento unificado, desafogando o judiciário. Mas não é só o desafogar o judiciário. É trazer um parâmetro, né? É trazer uma orientação de como o judiciário deve proceder em casos análogos. Tá? Na minha opinião, isso é possível para a advocacia. Estratégia processual, não basta conhecer a lei, é indispensável dominar os precedentes obrigatórios. Peticionamento mais técnico, argumentos que precisam ser dialogados na jurisprudência vinculante e atuação preventiva. O advogado pode orientar clientes de acordo com as teses consolidadas. Isso daí é sensacional, porque se eu tenho uma tese consolidada, eu vou orientar meu cliente. Como, por exemplo, chegou um cliente aqui hoje falando, estou sendo acionado judicialmente pela minha ex-mulher porque ela quer partilhar o bem, ela quer 50% do patrimônio. Justo, isso está previsto na lei. Tá? Se eu tenho algo que não está previsto na lei, mas há uma interpretação legal sobre isso por um colegiado e há uma uniformização de decisão, é o que vai prevalecer, porque eu sei que se aquele recurso bater nessa turma ou bater nessa Câmara, vai ter uma decisão alinhada àquela partilha de 50%. Então, para a orientação e para a segurança jurídica é completamente, totalmente importante. Para a sociedade também a segurança jurídica, a isonomia e a confiança no sistema de justiça, porque eu sei que se eu tenho direito a 50% de um patrimônio, né, eu vou pleitear esse direito. Não adianta se a minha ex-mulher quer ficar com 70% do patrimônio, se eu sei que já há uma decisão do STF ou do STJ decidindo isso, que confirma o que está previsto na lei, então eu tenho uma segurança jurídica de pleitear meus 50%. Desafios: evitar engessamento, formação dos operadores do direito, que é preciso capacitar advogados, magistrados, para argumentar com precedente algo novo no civil law brasileiro. Equilíbrio entre previsibilidade e justiça no caso concreto. O que nós precisamos é de previsibilidade, tá? É uma análise, uma consultoria jurídica, por exemplo. Eu tenho que falar para o meu cliente o que é e o que não é. Né? Esse cliente que chegou hoje falou para mim, olha, tem essa situação de partilha aqui. Mas eu também tenho a situação do meu irmão que eu quero receber, ele quer receber pensão do governo. Aí já não é a minha área. Mas eu consegui conversar por alto, entrei em contato com um especialista, o especialista veio aqui e passou orientação. Porque ele tem experiência na área e sabe como é que funciona o desdobramento da situação. Ele tem segurança jurídica. Para concluir a nossa conversa, eu falo, percebe-se então que a valorização da jurisprudência não é apenas um conceito teórico, mas uma realidade concreta de transformar a forma de decidir do judiciário, a estratégia
da advocacia, a confiança da sociedade no sistema de justiça. Esses impactos revelam por que o direito positivo brasileiro passou a reconhecer progressivamente a força vinculante da jurisprudência, preparando o terreno para refletirmos sobre o desafio e perspectiva desse movimento. Total, total. Eu estava conversando na sala de aula, não foi na sala de vocês, foi ontem numa turma de Direito Civil 4, falando o seguinte, quando eu tenho uma jurisprudência, eu tenho que seguir a orientação da jurisprudência, não adianta eu decidir algo contrário. Tem um processo no Tribunal de Justiça que fala o seguinte: o juiz julgou improcedente a minha ação e fundamentou a ação com uma jurisprudência da Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas eu sei que no Tribunal de Justiça do meu estado tem um julgamento favorável para mim naquele tema. Eu sei. E eu sei também que lá no STF já existe jurisprudência sobre aquele mesmo tema, onde, se o meu recurso chegar lá, eu vou ganhar. Agora, como esse juiz julga improcedente uma ação minha, enaltecendo um posicionamento de uma Câmara Civil de um outro estado? Cabe um recurso, tá? Um recurso de apelação dessa sentença, para que eu possa ter uma reanálise dessa sentença e, obviamente, que para fundamentar esse recurso eu vou usar jurisprudências do meu tribunal, além da jurisprudência vinculante do STF. Essa que é a questão que eu queria passar para vocês. Então, essa é a situação que eu queria passar para vocês sobre essa análise das questões de divergência de entendimento, sobre essas questões de análise de jurisprudência, até mesmo de julgamento unânime e julgamento por maioria, tá? Porque existe uma criação de um debate com parâmetros de jurisprudências. Até mesmo usar jurisprudências de outros tribunais pode ser favorável para quem está combatendo uma decisão contrária à intenção, tá? Então, ficamos por aqui. Eu agradeço aí a atenção de todos. Espero que tenham compreendido esse recado sobre jurisprudência vinculante, né? A valorização da jurisprudência no nosso processo. Obrigado e até a próxima.